Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o câncer de próstata. Estamos aí finalizando na reta final do Novembro Azul, um mês de intenso cuidado aí com a saúde masculina. A gente acaba intensificando as informações e repassando isso para os homens. A gente sabe que os homens acabam tendo aí uma certa dificuldade, um certo receio de procurar ajuda médica, mas a gente está falando aqui de saúde. Então, não existe vida, não existe qualidade de vida sem uma saúde adequada. E quando se fala do Novembro Azul, o objetivo, é claro, é ressaltar os homens que se cuidem, que façam seus exames preventivos, que procurem ajuda médica, que se informem sobre ações de promoção à saúde, de qualidade de vida. Quando se fala em saúde masculina, é claro que a gente tem que lembrar de doenças da próstata, como o câncer de próstata. O câncer de próstata é, na verdade, o segundo câncer mais comum do homem, excetuando-se cânceres de pele, que quase todo ser humano mais idoso vai ter em decorrência da exposição solar. Mas a gente está falando, então, do segundo câncer que mais mata homens, né? A gente perde aí o câncer de próstata, é quase igual ali, hoje, a câncer de pulmão, câncer de traqueia e brônquios, sabendo que ainda acontecem esses cânceres por causa do cigarro. É claro que se as pessoas se conscientizarem e pararem de fumar, o câncer de próstata muito provavelmente vai ultrapassar esses cânceres de via aérea. Então, estima-se que 1 em cada 7 homens vai ter o câncer de próstata. No Brasil, a cada 40 minutos, um homem morre de câncer de próstata. Então, é uma doença extremamente comum, extremamente relevante, tá? E quando a gente fala de câncer de próstata, nós estamos falando de uma doença que deve ser diagnosticada precocemente. Então, homens, não esperem que surjam sintomas para vocês procurarem um urologista. Mais tarde eu vou falar que momento que vocês devem procurar. Por que a gente não deve esperar ter sintomas? Porque quando o paciente tem um câncer e esse câncer provoca sintomas, muito provavelmente ele já está invadindo bexiga, reto, metástase para ossos. E aí, nesse momento, a doença já é incurável. Então, quando que nós queremos detectar um câncer de próstata? Na fase inicial, quando é um carocinho pequenininho no interior da próstata. É nesse momento que os tratamentos têm a maior chance de cura. Então, nessa fase, o paciente ele não tem qualquer sintoma. Ele apenas altera muitas vezes um PSA, que é aquele exame de sangue, importantíssimo, fácil acesso, baixo custo, acessível nos lugares mais longínquos. Então, façam o PSA. Daqui a pouco vou falar em que momento. O PSA, ele praticamente afasta a possibilidade aí de quase que 90% do risco de câncer de próstata. E o toque retal vem a ser um segundo exame, também importante, não tão quanto o PSA, mas em alguns pacientes o PSA ele acaba estando normal, mesmo o paciente apresentando câncer. E aí vem a importância do toque retal. Detectar esses pacientes que acabou que passaram desapercebidos através do PSA. Isso pode acontecer em 10 a 15% das pessoas. Então, associando o PSA com o toque retal, a chance de câncer diminui para quase que 3, 2, menos que 5%. É seguro. Então, fazendo esses dois exames, o paciente ele praticamente fica seguro de não ter o câncer de próstata. E ainda temos aí outros aliados, a ressonância multiparamétrica de próstata. A gente sabe que alguns exames alguns pacientes não querem fazer o toque retal, não é obrigatório. O urologista ele tem alguns outros recursos que podem ser utilizados nessas situações. É claro, ressaltando que não deixa de ser importante aí a realização do toque retal também, tá? Bom, quando fazer esses exames? A partir dos 40 anos. É possível, é recomendável que se faça já o primeiro PSA.
Alguns pacientes vão ter riscos aumentados do câncer de próstata. São eles afrodescendentes, ou seja, raça negra, pacientes que têm histórico na família. De tal forma que se você tem um ou mais familiares de primeiro grau, pai, irmãos, acaba que o seu risco pode chegar até 5 vezes mais. É claro que não acontece o câncer de próstata só em pacientes que têm casos na família. A maioria dos casos são esporádicos. Então não espere ter um familiar acometido. Você pode ser o primeiro. Isso acontece com certa frequência, tá? Então, cuidem-se, tá? Os demais pacientes, esses que têm mais risco, 45 anos, devem já comparecer ao médico, feito o PSA aos 40 e a investigação completa aos 45 anos. Então, afrodescendentes, negros e casos na família. A partir dos 45 anos, sem falta. E os demais, a partir dos 50 anos. São através desses exames e, eventualmente, nós temos aí à nossa disposição atualmente a ressonância multiparamétrica, que é um exame que aumenta sobremaneira, de uma forma muito significativa, a acurácia para o diagnóstico do câncer de próstata. Então, a ressonância multiparamétrica hoje é um aliado, até mesmo antes da realização de uma biópsia. A gente acaba evitando algumas biópsias desnecessárias e, em outros casos, fazendo um diagnóstico mais preciso. Isso, obviamente, vai impactar no tratamento. Falando sobre tratamento, a gente tem aí uma infinidade. Alguns pacientes têm medo do câncer, pensando que se vai ter, vai morrer, ou se for submetido a uma cirurgia, pode ter problemas com isso. Na verdade, todos os tratamentos, seja cirúrgico ou não, evoluíram bastante. Então, a cirurgia que se fazia há 50, 30, 20 anos atrás, ela evoluiu muito. Então, hoje nós temos cirurgia aberta, que é a cirurgia tradicional, cortada. Nós temos a cirurgia laparoscópica, através de pequenos furos, onde o cirurgião introduz uma câmera no abdômen do paciente. É uma cirurgia extremamente delicada, onde o paciente, praticamente, a grande maioria vai de alta no dia seguinte. E, com isso, as sequelas acabaram reduzindo também. Então, aquela questão de incontinência urinária, impotência ou disfunção erétil, acabaram reduzindo significativamente com essas técnicas menos invasivas. E, é claro, não é só isso que evoluiu. O diagnóstico precoce permite uma maior preservação das estruturas neurovasculares, que são fundamentais para a manutenção, a preservação dessas funções. Então, observem, um diagnóstico precoce traz uma maior chance de cura e menos chances de complicações. Então, é isso que a gente quer, é que o paciente ele procure o médico numa fase assintomática, realizando os exames a partir dos 40 anos, e assim o médico ele entrega para o médico vai poder conduzi-lo da melhor forma possível, a repetição do PSA, a eventualidade da necessidade de uma biópsia, e o paciente vai ficar tranquilo. Se eventualmente ele for acometido pelo câncer de próstata, vai ter seu diagnóstico precoce, vai fazer seu tratamento adequado, evitando sequelas, complicações e evitando uma morte, um sofrimento, tá? Então, essa é a dica que eu deixo para vocês. Cuidem-se, não só em relação ao câncer de próstata, as outras doenças, a gente sabe que as doenças cardiovasculares. Então, meçam sua pressão, façam seus exames de rotina, colesterol, diabetes, né? Façam seus exames preventivos, colonoscopia aí recomendada em média a partir dos 45 anos, excetuando aqueles casos familiares. Então, assim, são uma série de doenças que a gente sabe que são muito prevalentes, são muito comuns e, de certa forma, são preveníveis. Então, cada um vai manejar sua vida, sua saúde como bem entender, é claro. Mas nosso papel é trazer as informações para vocês e orientá-los que se cuidem, porque realmente, às vezes, por desconhecimento, né, a gente acaba evitando e não fazendo o que é recomendado. Fica a nossa informação. Sou o Dr. Wilson Bezerra, médico urologista. Estou à disposição de vocês no que for necessário. Um grande abraço.